Enquanto a opinião pública se divide entre os que acreditam na culpa de Michael e os que enxergam nele um bode expiatório, novos elementos vêm sendo ignorados ou silenciados nas instâncias oficiais. Um deles chama a atenção pela frieza: a movimentação do corpo de Vitória após a morte. A perícia inicial indicou que a vítima foi assassinada em um local e depois levada para outro, o que por si só exigiria mais de uma pessoa ou, ao menos, recursos logísticos: carro, tempo, conhecimento da área. Porém, as autoridades seguiram tratando o caso como crime passional, cometido por impulso, por um homem que sequer possuía histórico de violência e que não demonstrava sinais de descontrole psicológico, segundo colegas e conhecidos. Além disso, existe a questão do laudo cadavérico. Ele aponta para a possibilidade de a menina ter sido morta por asfixia torácica, algo difícil de ser executado por uma única pessoa, sem deixar marcas claras de luta ou lesões extensas. O laudo também sugere que a vítima pode ter sido contida com peso corporal, o que reforçaria a hipótese de mais de um agressor ou da utilização de métodos específicos, como o chamado mata-leão, técnica comum em grupos de execução do crime organizado. Nada disso consta com clareza no inquérito policial final. E há mais. Vestígios de sangue foram encontrados em um veículo que não pertence a Michael, mas que seria de um conhecido de um servidor público da cidade. Este veículo, inicialmente incluído no rol de investigação, misteriosamente desapareceu dos autos do processo. Questionada, a polícia afirmou se tratar de um erro de registro, o que gerou ainda mais desconfiança. Fontes que pedem anonimato afirmam que há ao menos 3 testemunhas com relatos que contradizem a versão oficial. Uma delas é uma funcionária pública que teria visto um carro suspeito rondando a casa da menina 2 noites antes do desaparecimento. Ela entregou sua declaração por escrito, mas nunca foi chamada para depor oficialmente. Outra testemunha seria um jovem que afirma ter ouvido gritos e passos em fuga durante a madrugada, seguidos de uma voz masculina dizendo: "Rápido, rápido, já era." Seu depoimento informal foi desconsiderado por falta de precisão temporal. A terceira testemunha seria a mais polêmica: um vigilante noturno que afirma ter visto 2 homens carregando um saco grande em direção à mata. Segundo ele, um deles vestia um uniforme semelhante ao usado por um servidor da prefeitura. Quando foi chamado para esclarecer, dias depois, o vigilante desapareceu. A polícia afirma não ter registro de seu depoimento. Enquanto isso, nas redes sociais, o silêncio das autoridades e as contradições da investigação viraram combustível para a revolta popular. A hashtag Justiça por Vitória chegou ao topo dos assuntos mais comentados em nível nacional, com milhões de visualizações em vídeos, denúncias e depoimentos. Internautas pressionam o Ministério Público e o governo estadual a intervir no caso. Mas até agora, nenhuma autoridade federal se manifestou. A advogada criminalista que acompanha o caso como observadora independente fez um alerta grave em uma entrevista à imprensa alternativa. Se essa investigação seguir como está, o que teremos não será justiça, mas sim um pacto de silêncio. Vitória pode ter sido vítima de algo muito maior do que um simples crime. E se isso for verdade, então todos nós estamos em perigo. Diante da crescente pressão, alguns setores da mídia tradicional começam a romper o silêncio. Reportagens mais incisivas foram ao ar, revelando que o acusado, Michael, possui álibis plausíveis para o horário do crime. Um deles é um vídeo em que ele aparece em um bar por volta das 22h30, horário que, segundo a polícia, a menina já estaria morta. Esse vídeo foi ignorado pela investigação, sob a alegação de que o horário da morte não pode ser determinado com exatidão. Michael continua preso. Em audiência recente, chorou ao declarar que foi enterrado vivo por um sistema que precisava de um culpado. Ele disse: "Eu sou só um peão nesse jogo. Eu nunca toquei nessa menina. Eles sabem disso, mas têm medo do que vão encontrar se forem atrás da verdade." O juiz que conduziu a sessão apenas registrou a fala. Nenhuma providência foi tomada a partir dela. Enquanto isso, a dor da família só cresce. A mãe de Vitória, cada vez mais debilitada, fez um apelo direto ao governador do estado. "Por favor, olhe para minha filha como se fosse sua. Olhe para esse caso como um pai. Minha filha merece justiça verdadeira. E nós, como povo,
Merecemos a verdade. Mas a verdade parece estar enterrada sob camadas e mais camadas de silêncio, conveniências e alianças obscuras. O que era para ser a investigação da morte de uma menina virou um campo minado de interesses políticos, medo e impunidade. E a cada dia que passa, fica mais difícil distinguir quem são os culpados e quem são os cúmplices por omissão. Vitória Regina se tornou símbolo de um sistema doente, que escolhe culpados, esconde provas, silencia testemunhas e protege quem está no topo da pirâmide. Sua morte não é apenas uma tragédia familiar, é um alerta para todos. E a pergunta que ecoa, incômoda e urgente é: quantas outras vitórias ainda vão desaparecer antes que a justiça acorde? Desde o dia da tragédia, o nome de Vitória Regina não saiu mais da boca do povo, nem da cabeça de uma mãe que, todos os dias, ainda arruma o quarto da filha como se ela fosse voltar da escola. As roupas continuam dobradas. O perfume favorito ainda está sobre a cômoda. As fotos de infância agora convivem com velas, cartazes de protesto e frases como: por que ela? Quem realmente matou minha filha? A dor de uma mãe que perde um filho é imensurável. Mas a dor de uma mãe que perde uma filha e ainda precisa implorar para que investiguem direito é algo que só quem vive pode entender. E foi isso que aconteceu com Dona Cláudia, mãe de Vitória. Ela já escreveu para o Ministério Público, para a Corregedoria da Polícia, para deputados, senadores, até para o Papa. Ninguém respondeu. Ou quando respondem, é com frases frias, burocráticas, impessoais. O caso está em fase final de apuração. A linha investigativa está consolidada. Não identificamos irregularidades no processo, mas o que ela vê não é justiça. É encenação. E ela não está sozinha. Na comunidade onde Vitória morava, moradores criaram um comitê independente chamado Justiça pela Vitória, que realiza reuniões semanais para discutir o caso. Entre os participantes estão advogados, ativistas, jornalistas, ex-policiais, psicólogos e até programadores, que têm feito varreduras em redes sociais e bancos de dados públicos atrás de provas ocultadas ou apagadas. Um deles, que preferiu não se identificar, revelou: há registros que desapareceram do sistema da prefeitura dias antes do crime. Dados sobre contratos milionários, inclusive com empresas ligadas ao transporte e à coleta de lixo. Por coincidência, Vitória teria comentado com uma amiga que estava com medo por algo que ouviu. Essa amiga, aliás, desapareceu, sumiu. Não atende mais telefone, não está mais na escola. A família diz que se mudou. Mas vizinhos dizem que a viram ser levada às pressas por homens armados à paisana dias após o crime. E então surgem novas perguntas. Vitória estava realmente no lugar errado, na hora errada? Ou era uma testemunha que nunca chegou a falar? E se tudo isso tiver sido planejado desde o início, com alvos definidos, ordens dadas e um bode expiatório escolhido a dedo? A cidade de Cajamar, antes vista como pacata e segura, agora vive sob tensão. O comércio fecha mais cedo. As pessoas evitam falar do caso em voz alta. Muitos têm medo. Medo de falar o que pensam. Medo de serem os próximos. A Polícia Civil insiste que o caso está encerrado. Que Michael é o autor confesso. Que tudo está resolvido. Mas a população já não acredita. E uma dúvida profunda paira no ar. Por que tanta pressa em encerrar o caso? Por que o silêncio oficial diante de tantas inconsistências? Por que sumiram laudos, testemunhas, arquivos? A resposta pode estar onde ninguém quer mexer, nas relações perigosas entre o poder público, o crime organizado e a manipulação da narrativa oficial. Frank Williams, o delator e ex-membro do PCC, afirmou: a morte da menina não foi por acaso, foi por conveniência, e quem devia protegê-la ajudou a silenciar. E enquanto os dias passam e a comoção esfria, a mãe de Vitória segue sua rotina de dor. Acorda, acende uma vela, ora e repete em voz alta: se calarem a minha boca, o sangue dela vai gritar. Esse grito ecoa, nas redes sociais, nos protestos, nas igrejas, em vídeos compartilhados por brasileiros que exigem justiça. E hoje, esse grito chega até você. Você vai ignorar? Vai fingir que não viu? Vai mudar de canal? Ou vai se unir a quem ainda tem coragem de perguntar o que muitos tentam esconder? Porque a verdade, quando é sufocada, não desaparece. Ela fermenta, cresce e um dia explode.
E nesse dia ninguém vai poder dizer que não sabia.